Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, um programa que você encontra neste canal no YouTube e que você assiste nas suas manhãs, tardes, noites, até nas suas madrugadas. Hoje estamos com o time alternativo. Temos aqui o João Manuel Barros, o Eduardo Trench e o Milton Lara. E a pessoa ausente, Sérgio Mota, que às vezes me chama de irmão, pela semelhança física, ele sugeriu o tema de hoje, mas não pôde estar conosco para a gravação. A sugestão dele tem a ver com prêmios de loteria. E ele foi motivado por um prêmio recente da Mega Sena, um prêmio acumulado de 130 milhões, 120 e poucos milhões, que foi ganho por um grupo de santos, né? Um grupo de amigos fez um bolão. Ele ficou assim um pouco intrigado, porque houve briga, pessoas que sempre pagavam bolão, não pagaram naquela semana e ficaram de fora, queriam reivindicar direito ao prêmio, e a brincadeira do Sérgio Mota é que as pessoas que fizeram jus ao prêmio não foram trabalhar no dia seguinte à divulgação do resultado. Então, a pergunta hoje é muito simples, e eu talvez vou começar por quem? Pelo Eduardo Trecho hoje. O que vocês fariam se nós, do Não Vou Por Aí, ganhássemos um prêmio na loteria de 120 milhões? Eduardo Trench, por onde você iria? Olha, esse sempre é um desejo, acho que de qualquer ser humano, né? Mesmo aqueles que não jogam, eles desejam ganhar, desejam ganhar o prêmio. E mesmo aqueles que estão ricos. Também. Vamos acumular mais, né? Nunca é demais. Mas eu faria o que eu estou fazendo hoje, né? Eu não conto nada para vocês, estou guardando aqui o meu dinheiro, porque senão vocês iam me encher a paciência de pedindo dinheiro e querendo alguma coisa. Então, eu prefiro ficar na moita aqui e tal, quietinho. Não, eu com certeza, eu sou um cara que gosto muito de trabalhar, né? Então, eu tenho certeza que eu não pararia de trabalhar, eu diminuiria a minha hora de trabalho, e acho que dedicaria o meu tempo mais para as coisas que me dão mais prazer, né? Então, as coisas mais chatas eu delegaria para alguém, que é uma coisa que eu já venho fazendo já faz alguns anos, e as coisas que eu acho legal de fazer, que eu gosto, que me incentivam, eu ia continuar fazendo, porque eu não ia conseguir de repente virar e falar, agora eu só vou viajar, agora eu só vou ficar contemplando as estrelas e coisa parecida. Então, o meu caminho seria... Isso inclui continuar a gravar ou Não Vou Por Aí com a gente. Com certeza. Beleza. Muito bom. João Manuel, o que você faria se o grupo do Não Vou Por Aí, que é composto atualmente por 6 pessoas, além de nós 4, temos o Sérgio Mota e o Edu BR, que é quem faz a edição do programa. O que você faria, João Manuel? Você iria por onde ou para onde? Boa. Bom, Zeca, imagino que são 120 milhões dividido em 6, é isso, né? Se a gente jogasse num bolão, são 20 milhões para cada um. Ainda estou bem de matemática, né? Uhum. Acho que é isso, né? Eu acho também, como o Eduardo falou, como o Trench falou, dificilmente eu pararia mesmo para ficar num ócio até o fim da vida, né? Mas certamente eu iria diminuir bastante as minhas atividades, ia tornar o meu dia a dia muito mais alegre, eu ia querer fugir de tudo que me entristece, que me aborrece, né? Não sei se é possível tudo, mas a imensa maioria do dia a dia, sim, né? Acho que eu também faria alguma filantropia ali, né? 20 milhões é o suficiente. Não sei se todo mundo sabe, mas eu não tenho filhos, né? Então, eu não tenho uma preocupação no futuro, com o futuro dessa natureza, né? Então, eu acho que 20 milhões seria de bom grado aí para ajudar, para viver uma vida aí sim mais feliz, né? Não que a minha vida seja infeliz de modo algum, mas, enfim, algumas coisas me entristecem e me aborrecem, né? Essas coisas não fariam mais parte tanto do meu cotidiano, né? Eu ia poder procurar fazer isso. Mas só para a gente relembrar o comecinho da nossa conversa, se não me engano, teve um bolão que foi ganho por um partido político, né? E ninguém largou a bocada, né? Todo mundo continua nesse partido político, né? E nos seus cargos, né? Acho que foi de um diretório, alguma coisa assim, né? O Zeca provavelmente vai pesquisar isso
numa rapidez Fulminante. impressionante e vai ter a resposta aí para a gente, né? Eu vou pesquisar daqui a pouquinho, porque vai entrar o depoimento do Sérgio Mota, que, embora ausente, gravou e disse o que faria com 120 milhões. Aliás, eu já adianto, ele não pensou em 20, pensou em 120. Ele acha que ia ganhar sozinho. Mas, João, você citou o fato de não ter filhos, eu também não tenho. Isso aqui me faz lembrar o Machado de Assis, ou melhor, o narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, até porque um programa passado a gente falou sobre a Academia Brasileira de Letras. E o final do romance Memórias Póstumas, o narrador diz: não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Então, neste caso aqui, a gente não vai transmitir a ninguém nem o legado da nossa miséria, nem o legado da nossa pequena fortuna, porque 20 milhões, na verdade, o Milton acho que vai falar sobre isso. 20 milhões não é lá grandes coisas, quer dizer, é até criminoso falar no Brasil que 20 milhões é grande coisa. Mas, Milton Lara, 20 milhões seriam suficientes para você remediar a sua vida, ou você já está remediado e por onde você vai? Não, com certeza 20 milhões seria um remédio maravilhoso para a minha vida. Eu estou aposentado e, na verdade, trabalhando como paralegal, porque me formei em Direito há pouco tempo e, por conta da pandemia, acabei não prestando OAB. Então, eu estou auxiliando alguns escritórios e pegando um pouco de prática no direito. Com certeza, 20 milhões seriam uma bênção nesse momento, porque eu e minha mulher estamos sozinhos. Eu estou no segundo casamento, minha mulher teve um filho do primeiro casamento e eu tive uma filha do meu primeiro casamento. E durante alguns anos minha filha ainda morou conosco, mas já casou, já saiu, só eu e minha mulher. Nós temos um plano estabelecido muitos anos atrás, que seria muito gostoso de viver. Talvez fosse o caso. Separar um pouco para a filantropia, que eu acho que é importante, separar um pouco para os filhos, amigos, parentes mais próximos, e o restante eu ia usar para viajar. Uma das grandes paixões da minha vida, da minha e da minha mulher, e que nós fizemos durante algum tempo, viajar. Minha ideia não é só viajar, não é passar 5 dias em Paris. Minha ideia era pegar proximidades de Paris, alugar um pequeno chateau, uma casa, um apartamento, e ficar uns 3 ou 4 meses aprendendo o idioma, aperfeiçoando o idioma quando eu já conhecesse, conhecendo a cultura, convivendo com aquilo, depois voltar para o Brasil, passar 2, 3 meses aqui e repetir o processo nas proximidades de Londres, nas proximidades de Roma, nas proximidades de Madrid e assim por diante. Quer dizer, seria uma doçura poder viajar conhecendo a cultura e me aperfeiçoando nos idiomas. Mas 20 milhões dá para isso. O que eu tenho hoje não dá. Como diz aquela piada, eu descobri que tenho dinheiro para viver até o fim da vida com certo conforto. O problema é que eu tenho que morrer hoje à meia-noite. Não vou por aí, é opinião, mas também é informação. O grupo parlamentar que venceu na loteria eram assessores do PT da Câmara Federal em Brasília, João Manuel. Mas eles dizem que não havia nenhum deputado envolvido nesse bolão, e esse prêmio que eles venceram foi em setembro de 2019. Exato. Já faz aí 2 anos e meio. Nós vamos chamar agora o nosso Sérgio Mota para dizer o que ele faria, por onde ele iria, se ele vencesse um prêmio na loteria. Ele esqueceu que é um bolão e que somos 3 pessoas. Ele falou 120. O bolão do PT, se não me engano, deu 2.400.000 para cada apostador, já divididos, né? Perfeito. Eduardo BR, coloca o meu irmão aí na tela, por favor. Bom, o que eu faria se eu ganhasse 120 milhões é mais fácil dizer o que eu não faria, né? Porque eu poderia fazer tudo, o que eu quisesse. O que eu não faria? Trabalhar, né, cara? Do jeito que a gente trabalha. Eu lembrei de um grande amigo meu, aliás, grande amigo nosso,
Carlos Hall, que dizia o seguinte: se existe um inferno, lá se trabalha, entendeu? Claro que a gente tem atividades prazerosas, a gente gosta de fazer coisas e a gente não deixaria de fazer, entendeu? Mas eu pararia imediatamente e ia gastar os meus 120 milhões. É isso que eu ia fazer. Bom, meus caros, quando o Sérgio Mota voltar, né, a gente vai dar aquele puxão de orelhas, porque ele pensou muito individualmente e esqueceu que somos um grupo unido e coeso. Eu quero lembrar a vocês que nos anos 70, na década de 1970, a grande loteria que o Brasil tinha era a Loteria Esportiva, que foi criada em 69, e a Loteria Federal, aqueles bilhetinhos que a gente comprava na rua. Em Portugal chamam-se cauteleiros, os vendedores de bilhetes da Loteria Federal. Os cauteleiros, que vendiam a cautela. Né? O meu pai gostava muito de comprar bilhetes da Loteria Federal. Para quem não sabe, eram 20 frações. Se você comprasse apenas um bilhetinho daqueles 20, você tinha 1/20 do prêmio se o bilhete fosse premiado. E era divertido, porque se você não ganhasse com o número completo, composto de 5 algarismos, você podia acertar dezenas, centenas, milhares. Então era um jogo divertido. Mas a loteria esportiva, quando surge, ela vem com prêmios assim, milionários, que o Brasil nunca tinha pago até então, nem no Jogo do Bicho, que é outra loteria não oficial, né? Uma loteria clandestina. Então, eu vou lembrar vocês aqui do maior vencedor de loteria que houve nos anos 70, que foi, vamos ver se vocês lembram, o Miron Vieira de Souza, um goiano, um agricultor goiano, que venceu em 75 o que seria correspondente hoje a cerca de 45 milhões de reais. Muito longe desses 120 da Mega Sena. Aliás, esquecemos de falar, né? É prêmio da Mega Sena. Mas o Miron virou uma celebridade da noite para o dia. Eu estou vendo aqui, aliás, o Edu BR pode colocar depois no ar, uma capa em que ele esteve presente da revista Fatos e Fotos Gente, da antiga editora Bloch. E ele não tinha dentes na parte de cima da boca, na parte da frente, ele era banguela. E aí perguntaram, o que você faria o que você vai fazer com o prêmio? A primeira coisa é colocar uma dentadura. Veja como ele é muito mais modesto. E o Miron faleceu recentemente, ele faleceu em 2020. E ele foi um marco, porque nunca ninguém tinha ganho esse prêmio mundialmente. Né? É interessante, Miron. Mas vocês lembram de outros casos, né? Tem casos trágicos de quem vence e perde tudo, casos de crime na família ou entre amigos. Vocês têm alguma coisa para lembrar? Eu me lembro de um ganhador que estava casado e que depois que ganhou, casou com uma moça jovem, e esta moça teve um caso com o segurança e motorista dele e o assassinou para ficar com todo o dinheiro, e obviamente foi pega. Aliás, é uma curiosidade muito grande, podia ser o tema de um programa. Por que é que as pessoas fazem besteira se elas sabem que vão ser pegas? Porque ela já tinha metade do dinheiro do marido. Para que assassinar o cara? Agora ela está presa. É um absurdo. As pessoas cometem crimes e ilícitos achando que ninguém vai reparar naquilo. Não, é só um tema para outro programa. Eu tenho uma história Você lembra boa. alguma coisa? Eu tenho uma história boa com amigos que trabalhavam no escritório do meu pai. E eles ganharam na loteria esportiva, ficaram super contentes, convidaram as esposas, foram jantar por conta desse prêmio, jantaram, e eram pessoas relativamente modestas, né? Então foi um jantar normal, nada de exorbitante. E ficaram super felizes, voltaram para casa, e quando foram receber o prêmio, o dinheiro mal dava para pagar a conta do restaurante, porque tinha sido uma daquelas vezes que milhares de pessoas tinham acertado na loteria esportiva. Né? E essa história foi muito, muito comentada durante anos. Eu vou também colaborar aqui com uma história que aconteceu até comigo, e acho que não sei se vocês vão se lembrar, mas
O Trench não, o Trench já não ministrava aulas na universidade em que dávamos aulas juntos aqui, né? Numa ocasião, logo no comecinho da Mega Sena da virada, a gente fez um bolão, né? Vocês, enfim, devem se lembrar do professor Lando, né? O Lando que me chamou para fazer o bolão, e no final a gente ganhou, Trench, a Mega Sena da virada, né? Mas foi uma extração que foi tão repetida e o bolão dentro da universidade era tão grande, claro que na época deu um belo 13º ali, mas que eu me lembro deu mais ou menos uns R$ 1.000 para cada um, né? Isso já, o bolão acho que tinha 40 pessoas, se não me engano, lá dentro da faculdade. Milton, não era aquele bolão que a gente fazia na comunicação, né? Era um bolão da engenharia, né? Foi o pessoal da engenharia, o Lando, enfim, eu dei o dinheiro para o Lando, ele comprou e a gente acabou recebendo o prêmio também, mas foi uma fatia muito pequenininha, Trench, da Mega Sena da virada. Se não me engano, foi na primeira edição ou na segunda edição da Mega Sena da virada, daquelas que não acumula, mas enfim, paga todos os prêmios, né? Pagam todos os prêmios. E que eu me lembre, também não foi os 6 números, né? Não foram 6 números. Foi um ano que não saiu, né, a Mega Sena, aí ela não pode acumular, né? Então paga para o quinto, para 5, para 4. Então a quantidade foi absurda de ganhadores, né? Não tinha ninguém lá que acabou ganhando. Você fez uma bela lembrança do nosso saudoso Roberto Lando. Eu vou fazer uma lembrança que talvez não seja tão saudosa. Mas quando você lembrou dos assessores do PT que venceram o prêmio da Mega Sena em Brasília, vocês lembram do João Alves? Esse nome é familiar? Claro. O homem que mais ganhou na loteria no mundo. Se não me engano, Alves, anão do orçamento. Anão do orçamento, deputado federal. Alagoano, mas deputado federal pela Bahia. Consta que ele teria vencido em diferentes loterias mais de 200 vezes. Né? É um homem de sorte. Então, isso eu quero lançar outra questão. Até que ponto vocês acham que esses jogos de loteria eles são honestos? Vocês acham que existe algum tipo de mexer nas bolinhas para sair a bolinha ímpar ou a bolinha par? Trench. Eu acho que nesse país a gente já comprovou que tudo é possível. Então, eu sou incapaz de dizer que isso não aconteceria. Mas eu lembro que no caso desse deputado aí, o que ele fazia era comprar os bilhetes dos ganhadores. Então, ele descobria quem era quem tinha ganho, ele ia lá, dava uma grana provavelmente maior do que a do prêmio, o cara passava o bilhete para ele e assim ele justificava o dinheiro que ele recebia. Então, Oi. Desculpa, se eu não me engano, tinha alguém numa lotérica que passava para ele quem era o vencedor, né? Eles tinham uma informação dentro de uma informação que não seria pública, né? Então, e aí o que acontece? Se isso é possível, tudo é possível, né? Quer dizer, não há dúvida que qualquer alternativa dentro desse país passa a ser possível. Então, era uma espécie de lavagem de dinheiro. Em Portugal se chama de branqueamento de capital. Isso aí. Em Portugal é branqueamento de capital. Milton Lara, você faria o que o João Alves fez, não? Olha, eu tenho bastante cautela para dizer que não faria. Com a minha consciência, a minha ética e a minha maneira de ser, não faria, em hipótese alguma. Mas eu já vi gente muito bacana fazer coisas impressionantemente estúpidas. Então, eu tenho uma certa desconfiança da raça humana. Eu acho que o ser humano, premido pelas circunstâncias, dependendo das condições em que se encontra, é capaz de ser absolutamente... eu vou usar uma palavra mais grossinha um pouco, mas o ser humano pode ser escroto. Então, eu não acho que nenhum de nós, por exemplo, nós somos amigos e nos conhecemos e compartilhamos dos mesmos princípios. Eu não vejo nenhum de nós cometendo ilícitos, picareteando os outros, etc. e tal. Mas a corrupção é terrível.
Eu brincava muito com os meus alunos quando surgia essa discussão. Pense numa coisa que você não faria. Ok. Por quanto você faria isso? Ah, eu não faria. 1 milhão. Ah, não. 1 milhão de dólares. Não, de jeito nenhum. 10 milhões de dólares. 10 milhões, mas não, eu não faria. Ok, 50 milhões de... Ah, bom, por 50 eu faria. Quer dizer, existe um limite até onde nós vamos. A partir do quê? Não sei o que faria, mas por 50 milhões eu já estou pensando no assunto. Você veja, isso é uma pergunta que é interessante para a gente conhecer a natureza humana. Existem coisas muito feias, mas a partir de um certo valor, parece que elas não ficam tão feias. Desculpa, eu não estou querendo elogiar a corrupção, mas apenas tentar entender que nós precisamos de mecanismos que nos impeçam de cair na tentação, porque é a tentação que pode nos destruir. Então, assim, por que é que nós tentamos ter uma vida correta? Para evitar a tentação. Porque uma vez que apareça a tentação, imagina 50 milhões. Uma vez eu tive numa sala de aula, o aluno me disse, por 400, se não me engano, eu não sei por que esse valor, mas por 400 mil dólares, você daria um beijo no Zé? Eu, professor, eu disse, querido, por 400 mil dólares eu faria coisas com o Zé, vocês teriam uma vergonha incrível de mim. Então, assim, o dinheiro tem o condão de modificar nossas intenções. Então, eu entendo a corrupção, embora não aceite. Tá? Mas não, quero dizer duas coisas. Eu já ganhei na Mega Sena a quadra, o que corresponderia hoje, isso foi em 2003, 2004, corresponderia hoje a R$350, alguma coisa do tipo. E já ganhei na loteria esportiva quando fazia faculdade, isso foi em 1986. Mas foi provavelmente o teste que teve o recorde de vencedores. E eu fiz um jogo com um colega, um amigo meu. A gente dividiu também algo que hoje seria R$100 para cada um, né? Mas eu posso dizer que já ganhei 2 vezes nas loterias, não 200 como o João Alves. Mas eu acho que, além dessa sedução da corrupção, as loterias, os jogos que envolvem dinheiro, de forma geral, eles trazem essa sedução do ganho fácil. E a sedução da própria dinâmica do jogo, né? Vejam que é um cassino, um jogo de roleta, um jogo de cartas, um jogo de dados jogado a dinheiro, um poker jogado a dinheiro, né? Então, a pessoa sente aquela ilusão de que é possível ganhar, que o ganho é fácil, e é aí que se arruinam vidas e riquezas e famílias, porque nem sempre o ganho é fácil. E quando isso meu avô materno me dizia, o ganho, se é fácil, se a gente ganha fácil, a gente perde mais fácil ainda. Né? São os casos que... Você lembra do Dudu da Loteca? Da Loteca. O Dudu da Loteca foi outro vencedor depois do Miron, e ele perdeu tudo em poucos anos, né? O Dudu da Loteca era carioca, ele ganhou também um prêmio um pouco inferior ao do Miron, mas logo foi pelo esgoto a riqueza dele. E só 2 curiosidades. O Miron ganhou numa zebra, que foi um jogo Vasco e América do Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, o América ganhou do Vasco e essa zebra fez com que ele ganhasse a Loteca sozinho. No caso do Dudu da Loteca, aí diz respeito ao João Manuel. Foi uma derrota do Corinthians para o Juventus. Então, o Dudu ficou rico, mas logo depois voltou a ficar pobre. Na rua Javari. Ninguém colocou triplo ali. Pode ter colocado, mas não colocou nos outros. Mas, viu, se hoje fosse o jogo do Vasco, ele ia colocar América, todo mundo ia colocar América. Tá terrível. O Vasco está terrível. Agora, mais 2 desafios para vocês, né? Vocês sabem aproximadamente, quanto que a Caixa Econômica Federal, que rege os concursos das loterias no Brasil, quanto que ela arrecada de retenção de imposto num prêmio da Mega Sena, por exemplo, o percentual? É muito grande. Eu não lembro aqui, mas é muito grande. Olha, o Trench, eu acho que é em torno de 40 e poucos por cento que fica retido. Então, se paga um prêmio de 120 milhões, tem mais 90 que foram arrecadados para os cofres da Caixa.
E a gente pode até discutir, é um dinheiro bem aplicado ou não? A princípio vai para a habitação, vai para o esporte, vai para a manutenção de algumas coisas, mas Você é uma disse bem, arrecadação... a princípio. Pois é, Milton, pois é. E a outra questão, né? O jogo do bicho, vocês acham que é confiável? Diga, João. O jogo do bicho é confiável. É. Você diz Isso em termos de pagamento do seu prêmio? Não. Bom, pagamento eu acho que talvez seja o mais fácil de ser resgatado o prêmio, né? Porque você resgata onde você jogou. Agora, o que eu quero dizer é a legitimidade do resultado. Né? Acho que é tanto quanto qualquer outro, né? Com exceção da loteria esportiva, que você sabia realmente a combinação, né? Mas todos os outros, o que o Trench falou, pode ser que sim, pode ser que não. O que disserem eu acredito, inclusive no jogo do bicho, né? Mas Acho o que o jogo jogo do do bicho... bicho... Não, tem uma coisa interessante. Vamos supor que uma novela de muito sucesso na televisão, que tem uma audiência monstruosa, apareça algum número ali, seja a placa do veículo do ator principal, da atriz principal, seja o número da fachada da casa de alguém. Esse número, quando aparece, motivava no dia seguinte, assim, o descarregamento de apostas no jogo do bicho naquela sequência. Mas o que as casas de apostas do bicho fazem? Elas vão transferindo de uma para outra a premiação. Né? Então, dá aqui, mas não dá acolá. Quer dizer, então, tem toda uma mecânica muito bem organizada, porque vocês sabem, a banca nunca perde, seja no cassino, seja no bicho, seja na Caixa Econômica Federal. Né? Seja na cobrança de taxas e impostos para o cidadão comum. Exatamente. Mas vocês sabem, o nosso telespectador não sabe, meu pai sempre foi dono de bar em São Paulo. E os funcionários dele jogavam muito. E, às vezes, o rapaz tirava uma peça de queijo prato para fatiar. Se aquela peça tivesse um carimbo ali do CIF, né, o Serviço de Inspeção Federal, houvesse alguma sequência numérica, ele pegava aquele número e ia jogar no bicho. E o pior, ele ganhava. Ele ganhava, né? E aí resgatava o prêmio. Olha, Zeca, eu jogo com uma certa frequência na Loto Fácil, né? É um prêmio muito menor, mas praticamente a cada 3 jogos, eu ganho. Obviamente, 11 números, né? Aquele valor que normalmente você troca um bilhete pelo outro, que é o que, no fundo, funciona no jogo do bicho, né? Muita gente ganha no jogo do bicho, né? Com valores muito pequenos, e isso é o que eu acho que é o mecanismo de viciar, né? Você ganhando todo dia, você acha que um dia você vai tirar o grande prêmio, né? O jogo do bicho funciona nessa lógica, né? De pagar, né? Eles honram o pagamento, acho que as outras também, obviamente, né? Mas a questão de você incentivar com pequenos prêmios, né? O pequeno prêmio diário, essa história é verdade mesmo. Eu conheço gente que sonha com o cachorro, joga no cachorro, né? Enfim, sei lá, escuta um galo, joga no galo, né? E o cara ganha, né? Ganha pouquinho, mas acaba ganhando, né? Mas e aí você gera... Oi? Uma das coisas importantes da loteria, que eu acho que a gente precisa falar, é que jogar na loteria traz uma esperança de que possa se modificar a sua situação. Eu tenho por hábito jogar, principalmente na Mega Sena, e às vezes eu ficava com aquele bilhete 1 ou 2 semanas esperando para conferir, porque ele me trazia aquela sensação de pode ser que eu seja rico e ainda não tenha percebido. Mas eu nunca deixava passar de 2 semanas, porque senão fica como essa situação dos caras que ganham na loteria e esquecem de conferir. Há pouco tempo foi registrada uma aposta aí que caducou, se não me engano, na faixa de 100, 120 milhões, que o sujeito não foi retirar. Ou jogou o bilhete fora, ou guardou no fundo da carteira. Enfim, meus amigos, mas a gente fica com a esperança, aquela esperança de que vai mudar. Que está caducando é o nosso tempo. Eu suspeito que o Sérgio Mota não esteja aqui porque ele ganhou em alguma loteria um prêmio milionário e nos deixou a ver navios. Na verdade, ele está a ver do navio transatlântico que cruza provavelmente o Mediterrâneo nesse momento. Mas temos que encerrar. Só uma última questão, né? Até a loteria esportiva não está imune à corrupção,
que vocês sabem das diferentes máfias de loterias esportivas do futebol na Itália e no Brasil. Você que nos assiste, diga para nós o que você faria se ganhasse 120 milhões na loteria, seja em grupo, seja individualmente, por onde você iria ou para onde você iria. Eu agradeço mais uma vez os meus amigos Milton Lara, Eduardo Trenchi, João Manuel, o Edu BR é o nosso editor, ele está colocando aqui na tela as nossas redes sociais. Este é o Não Vou Por Aí. Nós estamos neste canal no YouTube. Eu sou o Zeca Marques. A gente se vê num próximo momento, ricos ou nesta nossa condição atual. Até a próxima. Valeu.